Boa tarde, eu sou Daniel Ivre. Eu quero desde já agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que tem compartilhado esse vídeo. Isso tem me ajudado muito. Mas eu queria chamar a atenção de você, é que assim que você se inscrever no meu canal, adicione o sininho que tem todos os vídeos. Você clica ali e você vai receber todos os vídeos chegando até você. É fundamental você, além de se inscrever, adicione o sininho onde está escrito todos os vídeos. Vai ser muito bom. Isso é uma forma também do YouTube ver a relevância do canal e dos vídeos. Eu quero continuar falando sobre o reinado, a monarquia de Israel, o reino de ouro, falando de Davi. O rei Davi, para você entender o contexto, quando ele surge, foi a forma que Saul entristeceu o Senhor. Quando Saul não esperou Samuel e preparou um sacrifício que não lhe pertencia, depois Deus disse para que ele derrotasse todos os amalequitas, e não pegasse nada dos amalequitas. Ele matou os amalequitas, mas deixou o rei vivo e ainda pegou os despojos. Isso entristeceu ao Senhor, até que Deus toca no coração de Samuel para ir até Belém. E lá chamava Jessé para um sacrifício. E quando assim Jessé chegasse para participar do sacrifício, Deus iria lhe apontar o rei. Foi assim que Samuel fez. Ele chegou ali e preparou o sacrifício. Chamado Jessé, Jessé então recebeu a notícia que um dos filhos ia ser rei e chamou os seus filhos, os mais belos, os mais fortes, os mais bonitos. Mas só que nenhum deles atendia o que Deus queria. E Samuel quase ungia um dos filhos de Jessé, mas Deus disse que não era ele, porque Samuel estava olhando para a aparência, mas não viu o coração. Foi aqui que a gente encontra isso em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 12, que Samuel pergunta: não tem todos os filhos que estão aqui? E Jessé lembra do moço. Sim, aquele moço, que era Davi. Então chamou ele e o Senhor falou: eis aí o rei de Israel. Então Samuel chama, pega um chifre de carneiro, que era uma espécie de um chofar pequeno, onde colocava a unção. E aqui a tradução, a versão que está certa: tomou Samuel, verso 13, o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. É um tipo um chofar pequeno, onde se colocava unguento, unção, e ungiu dali Davi. No verso 14, vai dizer que assim como Davi recebeu a unção, logo o Espírito do Senhor saiu de Saul e veio o espírito mau para atacar Saul. Então Saul, perturbado, perguntou para os seus servos se tinha alguém que pudesse aliviar os seus problemas. É aí que Deus começa a trabalhar. Para Davi ser rei, precisava estar próximo de um rei. E Davi, ele tinha conhecimentos, era conhecido por ser um grande pastor de ovelhas. Ele era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai e era poeta. Ele fazia as canções. Ele também era uma pessoa totalmente diferenciada. Ele foi uma pessoa que lutou com o leão. Isso a gente vai ver lá na frente, as argumentações para lutar com Golias. Então, um dos servos, conhecendo Davi, ele disse o seguinte: então o servo de Saul lhe disse, verso 15, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Esses pediram. Então Saul pediu e logo eles falaram e trouxeram
um jovem chamado Davi, o Benedita. Veja as qualidades. Davi sabe tocar, é forte, é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, boa aparência, e o Senhor é com ele. Todas essas características. E levou Davi para ali, então Davi chegava e tocava. Até que houve um grande diferenciado na vida de Davi. Foi quando surgiu a luta entre os filisteus e Israel, e não tinha ninguém para que lutasse na guerra, porque os filisteus trouxeram um mercenário chamado Golias. Ele era muito forte, alto. Até que Davi, quando foi levar os pães para os seus irmãos, e ele ouviu aquele circunciso falando, blasfemando contra Deus e contra o povo. E Davi então aceita lutar com aquele gigante. E Saul ficou preocupado, porque era um menino. Então Davi diz o seguinte, você vai se encontrar isso a partir do verso 24. Ele vai dizer, olha, eu lutei com o leão e o matei, porque tentou pegar a ovelha. Lutei com um urso, o matei porque tentou minha ovelha. Quem é esse circunciso que vai falar assim do povo de Deus e contra o meu Senhor? Então, no primeiro instante, Saul coloca as armas de guerra, mas aquilo ali, as armaduras não estavam cabendo. Davi, ele ficou meio que sem jeito, até que ele pega as 5 pedrinhas e de uma pedra ele lança sua funda e lança sobre o gigante. Há um texto que vai dizer que assim que Golias cai, ele morre. Mas nos versículos posteriores diz, e matou Davi. Qual a diferença desses dois textos? É por causa da questão dos tempos verbais. Existe um tempo verbal no hebraico que é completo, que nós chamamos kal, é algo contínuo, algo feito. E existe outro tempo verbal que está incompleto. É como as coisas estão acontecendo. Naquele momento, Davi, ao disparar a pedra, o gigante caiu, estava meio semi-morto, vamos dizer assim, quase vivo. E Davi acabou de matá-lo, pegando a espada e cortando a cabeça. E naquele momento, você vai ver isso a partir do verso 41, quando Davi mata o gigante. Então, as mulheres começaram a cantar, as mulheres começaram a louvar, a dizer, Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Davi matou 10 milhares, Saul só 1.000 milhares. E isso entrou no coração de Saul como algo ruim, como que alguém quisesse tirá-lo do poder. E ali por diante começa a perseguição. Amém? No parte 2 do vídeo sobre o rei Davi, estarei falando sobre essa perseguição do rei Davi, Saul com o rei Davi, ok? Não se esqueça, visita minha playlist, você vai ver lá o vídeo sobre Saul e sobre esse vídeo também. Que Deus nos abençoe e que possamos estar ali ligadinhos, porque Deus sempre tem a melhor resposta para a nossa vida.